Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro: A Correspondência de Fradique Mendes. Por Essa de Queiroz. Capítulo 1. A minha intimidade com Fradique Mendes começou em 1880 em Paris, pela Páscoa, justamente na semana em que ele regressara da sua viagem à África Austral. O meu conhecimento, porém, com esse homem admirável, datava de Lisboa, do ano remoto de 1867. Foi no verão desse ano, uma tarde no Café Martinho, que encontrei, num número já amarrotado da Revolução de Setembro, este nome de C. Fradique Mendes, em letras enormes, por baixo de versos que me maravilharam. Os temas, os motivos emocionais, como nós dizíamos em 1867, dessas 5 ou 6 poesias reunidas em folhetim, sob o título de Lapidarias, tinham logo para mim uma originalidade captivante e bem-vinda. Era o tempo em que eu e os meus camaradas de cenáculo, deslumbrados pelo lirismo épico da Legende des Siècles, o livro que um grande vento nos trouxera de Guernesey, decidiramos abominar e combater a rirros brados o lirismo intimo, que, enclausurado nas 2 polegadas do coração, não compreendendo dentre todos os rumores do universo senão o rumor das saias de Elvira, tornava a poesia, sobretudo em Portugal, uma monotona e interminável confidência de glórias e martírios de amor. Ora, Fradique Mendes pertencia evidentemente aos poetas novos, que, seguindo o mestre sem igual da Legende des Siècles, iam, numa universal simpatia, buscar motivos emocionais, fora das limitadas palpitações do coração, à historia, à lenda, aos costumes, às religiões, a tudo que através das idades, diversamente e unamente, revela e define o homem. Mas além de isso, Fradique Mendes trabalhava um outro filão poético que me seduzia, o da modernidade, a notação fina e sobria das graças e dos horrores da vida ambiente costumada, tal como a podemos testemunhar ou presentir nas ruas que todos trilhamos, nas moradas vizinhas das nossas, nos humildes destinos deslizando em torno de nós, por penumbras humildes. Esses poemetos das lapidarias desenrolavam com efeito temas magnificamente novos. Daí um santo alegórico, um solitário do século VI, morria uma tarde sobre as neves da Silésia, assaltado e domado por uma tão inesperada e bestial rebelião da carne, que à beira da bem-aventurança subitamente a perdia, e com ela o fruto divino e custoso de 50 anos de penitência e dermo. Um corvo, facundo e velho, além de toda a velhice, contava façanhas do tempo em que seguira pelas Galias, num bando alegre, as legiões de César, depois as hordas de Alárico rolando para a Itália, branca e toda de marmores sob o azul, o bom cavaleiro Percival, espelho e flor de idealistas, deixava por cidades e campos o sulco silencioso da sua armadura douro, correndo o mundo desde longas eras, à busca do sangral, o místico vaso cheio de sangue de Cristo, que, numa manhã de Natal, ele vira passar e lampejar entre nuvens por sobre as torres de Camerlon, um Satanás de feitio germânico, lido em Spinoza e Leibniz, dava numa viela de cidade medieval, uma serenada irônica aos astros, gotas de luz no frio ar geladas. E entre estes motivos de esplêndido simbolismo, lá vinha o quadro de singela modernidade, as velhinhas, 5 velhinhas, com chalés de ramagens pelos ombros, um lenço ou um cabaz na mão, sentadas sobre um banco de pedra, num longo silêncio de saudade, a uma restéia de sol doutono. Não asseguro, todavia, a nitidez destas belas reminiscências. Desde essa sesta de agosto no Martinho, não encontrei mais as lapidarias,
E de resto, o que nelas então me prendeu, não foi a ideia, mas a forma, uma forma soberba de plasticidade e de vida, que ao mesmo tempo me lembrava o verso marmoreu de Leconte de Lisle com um sangue mais quente nas veias do Marmoré, e a nervosidade intensa de Baudelaire vibrando com mais norma e cadência. Ora, precisamente, nesse ano de 1867, eu, J. Teixeira de Azevedo e outros camaradas, tínhamos descoberto no céu da poesia francesa, único para que nossos olhos se erguiam, toda uma pleiade de estrelas novas, onde sobresaíam, pela sua refulgência superior e especial, esses dois sóis, Baudelaire e Leconte de Lisle. Victor Hugo, a quem chamávamos já Papá Hugo, ou Senhor Hugo Todo-Poderoso, não era para nós um astro, mas o Deus mesmo, inicial e imanente, de quem os astros recebiam a luz, o movimento e o ritmo. Aos seus pés, Leconte de Lisle e Baudelaire faziam duas constelações de adorável brilho, e o seu encontro foi para nós um deslumbramento e um amor. A mocidade d'hoje, positiva e estreita que pratiça a política, estuda as cotações da bolsa e lê Georgionet, mal pode compreender os santos entusiasmos com que nós recebíamos a iniciação dessa arte nova, que em França, nos começos do Segundo Império, surgira das ruínas do romantismo como sua derradeira encarnação, e que nos era trazida em poesia pelos versos de Leconte de Lisle, de Baudelaire, de Copy, de Dierks, de Mallarmé e doutros menores, e menos talvez pode compreender tais fervores essa parte da mocidade culta que logo desde as escolas se nutre de Spencer e de Taine, e que procura com anciã e agudeza exercer a crítica, onde nós outrora, mais ingênuos e ardentes, nos abandonávamos à emoção. Eu mesmo sorrio hoje ao pensar nessas noites em que, no quarto de J. Teixeira de Azevedo, enchia de sobressalto e dúvida dois conegos que ao lado moravam, rompendo por horas mortas, a clamar a charogne de Baudelaire, trêmulo e pálido de paixão. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de Mézières, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Do outro lado do tabique, sentíamos ranger as camas dos eclesiásticos, o raspar espavorido de fósforos. E eu, mais pálido, num estase tremente. Alors, ó ma beauté, dites à la vermain, que vous mangera de baisers, que egardez la forme et l'essence divine, de mes amours décomposes. Certamente Baudelaire não valia este tremor e esta palidez. Todo o culto sincero, porém, tem uma beleza essencial, independente dos merecimentos do Deus, para quem se evola. Duas mãos postas com legítima fé serão sempre tocantes, mesmo quando se ergam para um santo tão afectado e postiço como esse Simeão Stylita. E o nosso transporte era cândido, genuinamente nascido do ideal satisfeito, só comparável àquele que outrora invadia os navegadores peninsulares ao pisarem as terras nunca dantes pisadas, Eldorados maravilhosos, férteis em delícias e tesouros, onde os seixos das praias lhes pareciam logo diamantes a reluzir. Li algures que Juan Ponce de León, enfastiado das cinzentas planícies de Castela a Velha, não encontrando também já encanto nos pomares verde-negros da Andaluzia, se fizera ao mar, para buscar outras terras, e mirar algo novo. 3 anos sulcou incertamente a melancolia das aguas atlânticas, meses tristes, errou perdido nos nevoeiros das Bermudas, toda a esperança findara, já as proas gastas se voltavam para os lados, onde ficara a Espanha. E eis que numa manhã de grande sol, em dia de S. João, surgem ante a armada estática os esplendores da Florida. Gracias te chame S. Juan bendito, que ri mirado algo novo.
As lágrimas corriam-lhe pelas barbas brancas, e Juan Ponce de León morreu de emoção. Nós não morremos, mas lágrimas congêneres com as do velho mareante saltaram-me dos olhos, quando pela primeira vez penetrei por entre o brilho sombrio e os perfumes acres das flores do mal. Éramos assim absurdos, em 1867. De resto, exatamente como Ponce de León, eu só procurava em literatura e poesia algo novo que mirar. E para um meridional de 20 anos, amando sobretudo a cor e o som na plenitude da sua riqueza, que poderia ser esse algo novo senão o luxo novo das formas novas? A forma, a beleza inedita e rara da forma, eis realmente, nesses tempos de delicado sensualismo, todo o meu interesse e todo o meu cuidado. De certo eu adorava a ideia, na sua essência, mas quanto mais o verbo que a encarnava. Baudelaire, mostrando a sua amante na charogne e a carcaça podre do cão, e equiparando em ambas as miserias da carne, era para mim de magnífica surpresa e enlevo, e diante desta crespa e atormentada subtilização do sentir, que podia valer o fácil e velho Lamartine no lago, mostrando a Elvira a cansada lua, e comparando em ambas, a palidez e a graça meiga? Mas se este áspero e fúnebre espiritualismo de Baudelaire me chegasse expresso na língua laça e mole de Casimir Delavigne, eu não lhe teria dado mais apreço do que a versos, vis do almanache de lembranças. Foi sensualmente enterrado nesta idolatria da forma, que deparei com essas lapidarias de Fradique Mendes, onde julguei ver reunidas e fundidas as qualidades discordantes de majestade e de nervosidade que constituíam, ou me pareciam constituir, a grandeza dos meus dois ídolos, o autor das flores do mal e o autor dos poemas bárbaros. A isto acrescia, para me fascinar, que este poeta era português, cinzelava assim preciosamente a língua que até a H tivera como joias exclamadas o noivado do sepulcro e o ave César. Habitava Lisboa, pertencia aos novos, possuía, de certo na alma, talvez no viver tanta originalidade poética, como nos seus poemas. E esse folhetim amarrotado da Revolução de Setembro tomava assim a importância de uma revelação d'arte, uma aurora de poesia, nascendo para banhar as almas moças na luz e no calor especial, a que eles aspiravam, meio adormecidas, quase regeladas, sob o algido luar do romantismo. Graças te sejam dadas, meu Fradique bendito, que na minha velha língua é mirado algo novo. Creio que murmurei isto, banhado em gratidão. E com o número da Revolução de Setembro, corri à casa de J. Teixeira de Azevedo, à travessa do Guarda-Mor, a anunciar o advento esplêndido. Encontrei-o, como de costume, nos silenciosos vagares das tardes de verão, em mangas de camisa, diante de uma bacia que transbordava de morangos e de vinho de Torres. Com vozes clamorosas, atirando gestos até ao tecto, declamem-lhe a morte do santo. Se bem recordo, este asceta, ao findar sobre as neves da Silésia, era miserrimamente traído pela desleal natureza. Todos os appetites da paixão e do corpo, tão laboriosamente recalcados por ele durante meio século dermo, irrompiam de repente, à beira da eternidade, num tumulto bestial, não querendo para sempre findar com a carne que ia findar, antes de serem uma vez satisfeitos. E os anjos que, para o receber, desciam da asa serena, sobraçando molhos de palmas e cantando os epitalâmios, encontravam, em vez de um santo, um sátiro, senil e grotesco, que de rojos, entre bramidos sordidos, mordia com beijos vorazes a neve, a macia alvura da neve, onde o seu delírio furiosamente imaginava nudezes de cortesãs. Tudo isto era tratado com uma grandeza sobria e rude, que me parecia sublime.
J. Teixeira d'Azevedo achou também sublime mas brejeiro. E concordou que convinha desentulhar Fradique Mendes da obscuridade, e ergueu-o no alto do escudo, como o radiante mestre dos novos. Fui logo nessa noite à Revolução de Setembro, procurar um companheiro meu de Coimbra, Marcos Vidigal, que, nos nossos alegres tempos de direito romano e canônico, ganhará, por tocar concertina, ler a Historia da Música de Escudo, e lançar através da Academia os nomes de Mozart e de Beethoven, uma soberba autoridade sobre música clássica. Agora, vadiando em Lisboa, escrevia na Revolução aos domingos, uma crônica lírica, para gozar gratuitamente o bilhete de S. Carlos. Era um moço com cabelos ralos e cor de manteiga, sardento, apagado de ideias e de modos, mas que despertava e se iluminava todo quando lograva a chance, como ele dizia, de roçar por um homem celebre, ou de arranchar numa coisa original, e isto tornara-o a ele, pouco a pouco, quase original e quase celebre. Nessa noite que era sábado e de pesado calor, lá estava a banca, com uma quinzena d'alpaca, suando, bufando, a espremer do seu pobre crânio, como de um limão meio seco, gotas duma crônica sobre a Volpine. Apenas eu alude a Fradique Mendes, aqueles versos que me tinham maravilhado. Vidigal arrojou a pena, já risonho, com um clarão alvoroçado na face mole. Fradique? Se conheço o grande Fradique? É meu parente. É meu patrício. É meu parceiro. Ainda bem, Vidigal, ainda bem. Fomos ao passeio público, onde Marcos se ia encontrar com um agiota. Tomamos sorvetes debaixo das acácias, e pelo cronista da Revolução, conheci a origem, a mocidade, os feitos do poeta das lapidarias. Carlos Fradique Mendes pertencia a uma velha e rica família dos Açores, e descendia por Varônia, do navegador Dom Lopo Mendes, filho segundo da Casa da Troba, e donatário de uma das primeiras capitanias criadas nas ilhas, por começos do século XVI. Seu pai, homem magnificamente belo, mas de gostos rudes, morrera quando Carlos ainda gatinhava, dum desastre, na caça. 6 anos depois sua mãe, senhora tão airosa, pensativa e loura, que merecera de um poeta da terceira o nome de Virgem d'Oceã, morria também de uma febre trazida dos campos, onde andará bucolicamente, num dia de sol forte, cantando e ceifando feno. Carlos ficou em companhia e sob a tutela de sua avó materna, Dom Angelina Fradique, velha estouvada, erudita e exótica que colecionava aves empalhadas, traduzia Klopstock, e perpetuamente sofria dos dardos da amor. A sua primeira educação foi singularmente emaranhada. O capelão de Dom Angelina, antigo frade benedictino, ensinou-lhe o latim, a doutrina, o horror à maçonaria e outros princípios sólidos. Depois um coronel francês, duro jacobino que se batera em 1830 na barricada de St. Mary, veio abalar estes alicerces espirituais, fazendo traduzir ao rapaz a Pucelle de Voltaire e a Declaração dos Direitos do Homem. E finalmente um alemão, que ajudava Dom Angelina a enfardelar Klopstock, na vernaculidade de Filinto Elísio, e se dizia parente de Emmanuel Kant, completou a confusão iniciando Carlos, ainda antes de lhe nascer o buço, na crítica da razão pura e na heterodoxia metafísica dos professores de Tübingen. Felizmente Carlos já então gastava longos dias a cavalo pelos campos, com a sua matilha de galgos, e da anemia que lhe teriam causado as abstrações do raciocínio, salvou-o o sopro fresco dos montados e a natural pureza dos regatos em que bebia. A avó, tendo imparcialmente aprovado estas embrulhadas linhas de educação, decidiu de repente, quando Carlos completou 16 anos,
mandá-lo para Coimbra, que ela considerava um nobre centro de estudos clássicos e o derradeiro refúgio das humanidades. Corria porém na ilha que a tradutora de Klopstock, apesar dos 60 anos que lhe revestiam a face de um pelo mais denso que a era de uma ruína, decidira afastar o neto, para casar com o bolieiro. Durante 3 anos, Carlos tocou guitarra pelo Penedo da Saudade, encharcou-se de carrascão na Tasca das Camelas, publicou na Ideia sonetos ascéticos, e amou desesperadamente a filha de um ferrador de Lorvão. Acabava de ser reprovado em geometria quando a avó morreu subitamente, na sua Quinta das Tornas, num caramanchão de rosas, onde se esquecera toda uma sesta de junho, tomando café e escutando a viola que o cocheiro repicava com os dedos carregados d'anéis. Restava a Carlos um tio, Tadeu Mendes, homem de luxo e de boa mesa, que vivia em Paris, preparando a salvação da sociedade com Persigny, com Morny e com o príncipe Luís Napoleão, de quem era devoto e credor. E Carlos foi para Paris estudar direito nas cervejarias que cercam a Sorbonne, à espera da maioridade que lhe devia trazer as heranças acumuladas do pai e da avó, calculadas por Vidigal num farto milhão de cruzados. Vidigal, filho de uma sobrinha de Dom Angelina, nascido na terceira, possuía por legado, conjuntamente com Carlos, uma quinta chamada o Corvolvelo. Daí lhe vinha ser parente, patrício e parceiro do homem das lapidarias. Depois de isto Vidigal, sabia apenas que Fradique, livre e rico, saíra do cárter latim, a começar uma existência soberba e fogosa. Com um ímpeto de ave solta, viajara logo por todo o mundo, a todos os sopros do vento, desde Chicago até Jerusalém, desde a Islândia até ao Sahará. Nestas jornadas, sempre empreendidas por uma solicitação da inteligência ou por ânsia de emoções, achara-se envolvido em feitos históricos e tratara altas personalidades do século. Vestido com a camisa escarlate, acompanhará Garibaldi na conquista das duas Sicílias. Incorporado no Estado-Maior do velho Napier, que lhe chamava de Portuguese Lion, o leão português, fizera toda a campanha da Abissínia. Recebia cartas de Mazzini. Havia apenas meses que visitara Hugo, no seu rochedo de Guernesey. Aqui recuei, com os olhos esbugalhados. Victor Hugo, todos ainda se lembram, desterrado então em Guernesey, tinha para nós, idealistas e democratas de 1867, as proporções sublimes e lendarias de um S. João em Péfmos. E recuei, protestando, com os olhos esbugalhados, tanto se me afigurava fora das possibilidades que um português, um Mendes, tivesse apertado nas suas a mão augusta que escrevera a lenda dos séculos. Correspondência com Mazzini, camaradagem com Garibaldi, vá. Mas na ilha sagrada, ao rumor das ondas da Mancha, passear, conversar, cismar com o vidente dos miseráveis, parecia-me a impudente exageração de um ilhe acento agudo o que me queria intrujar. Juro, gritou Vidigal, levantando a mão verídica às acácias que nos cobriam. E imediatamente, para demonstrar a verossimilhança daquela glória, já altíssima para Fradique, contou-me outra, bem superior, e que cercava o estranho homem de uma aureola mais refulgente. Não se tratava já de ser estimado por um homem excelso, mas, coisa preciosa entre todas, de ser amado por uma excelsa mulher. Pois bem, durante 2 anos, em Paris, Fradique foi o eleito de Ana de Leon, a gloriosa Ana de Leon, a mais culta e bela cortesã. Vidigal dizia o melhor bocado, do Segundo Império, de que ela, pela graça especial da sua voluptuosidade inteligente, como Aspásia no século de Péricles, foi a expressão e a flor.
Muitas vezes eu lera no Fígaro os louvores de Ana de Leon, e sabia que poetas a tinham celebrado sob o nome de Vênus Victoriosa. Os amores com a cortesã não me impressionarão de certo tanto como a intimidade com o homem das contemplações, mas a minha incredulidade cessou, e Fradique assumiu para mim a estatura de um desses seres, que pela sedução ou pelo gênio, como Alcibiades ou como Goethe, dominam uma civilização, e dela colhem deliciosamente tudo o que ela pode dar em gostos e em triunfos. Foi por isso talvez que Corey, intimidado, quando Vidigal, reclamando outro sorvete de leite, se ofereceu para me levar ao surpreendente Fradique. Sem me decidir, pensando em Novalis, que também assim hesitava, enliado, ao subir uma manhã em Berlim as escadas d'Egel, perguntei a Vidigal se o poeta das lapidarias residia em Lisboa. Não. Fradique viera de Inglaterra visitar Sintra, que adorava, e onde comprara a quinta da Saragossa, no caminho dos Capuchos, para ter de verão em Portugal um repouso fidalgo. Estivera lá desde o dia de Santo Antônio, e agora parara em Lisboa, no Hotel Central, antes de recolher a Paris, seu centro e seu lar. De resto, acrescentou Marcos, não havia como Fradique ninguém tão simples, tão alegre, tão fácil. E se eu desejava conhecer um homem genial, que esperasse ao outro dia, domingo às 2, depois da missa do Loreto, à porta da casa havanesa. Valeu? Às 2, religiosamente depois da missa. Bateu-me o coração. Por fim, com um esforço como Novalis no patamar d'Hegel, afiancei, pagando os sorvetes, que ao outro dia às 2, religiosamente, mas sem missa, estaria no portal da havanesa. Fim. Capítulo 2. Gastei a noite preparando phrases, cheias de profundidade e beleza, para lançar a Fradique Mendes. Tendiam todas à glorificação das lapidarias. E lembro-me de ter com amoroso cuidado, burilado e repolido esta, a forma de VXA, é um marmoré divino com estremecimentos humanos. De manhã apurei requintadamente a minha toilette como se, em vez de Fradique, fosse encontrar Ana de Leon, com quem já nessa madrugada, num sonho repassado de erudição e sensibilidade, eu passeará na via sagrada que vai de Atenas a Eleusis, conversando, por entre os lírios que desfolhavamos, sobre o ensino de Platão e a versificação das lapidarias. E às 2 horas, dentro de uma tipóia, para que o macadã regado me não maculasse o verniz dos sapatos, parava na havanesa, pálido, perfumado, comovido, com uma tremenda rosa de chá na lapela. Éramos assim em 1867. Marcos Vidigal já me esperava, impaciente, roendo o charuto. Saltou para a tipóia, e batemos através do Loreto, que escaldava ao sol do agosto. Na Rua do Alecrim, para combater a pueril emoção que me enleava, perguntei ao meu companheiro quando publicaria Fradique as lapidarias. Por entre o barulho das rodas, Vidigal gritou: "Nunca!" E contou que a publicação daqueles trechos na Revolução de Setembro quase ocasionara entre Fradique e ele uma pega intelectual. Um dia depois de almoço em Sintra, enquanto Fradique fumava o seu chibouk persa, Vidigal, na sua familiaridade, como patrício e como parente, abrira sobre a mesa uma pasta de veludo negro. Descobrira surpreendido largas folhas de versos, numa tinta já amarelada. Eram as lapidarias. Lera a primeira, a serenada de Satã aos astros. E maravilhado, pedira a Fradique para publicar na Revolução algumas dessas estrofes divinas. O primo sorrira, consentira com a rígida condição de serem firmadas
por um pseudônimo. Qual? Fradique abandonava a escolha, a fantasia de Vidigal. Na redação, porém, ao rever as provas, só lhe acudiram pseudônimos decrepitos e safados: o Independente, o Amigo da Verdade, o Observador. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.